Vamos fazer a nossa questão comentada sobre verbo. Não é um assunto, digamos, 100% presente em prova e nem presente 20%. Tem muita prova que cobra aspectos ligados ao verbo, mas eu repito, não é maioria. Não é tão importante quanto uma questão de pontuação. Não é tão frequente. Vou tirar a palavra importante, vamos colocar frequente, porque senão fica parecendo que nós estamos menosprezando. Na sua tela, a banca é a banca chamada IDIB. E o IDIB perguntou o seguinte: nos textos publicitários, é comum o uso de verbos no modo imperativo para dialogar diretamente com o público, como ocorre em não deixe cair por terra o que pode alçar novos voos. Quando o gênero textual muda, a forma de se construir o texto também sofre variações, principalmente em relação ao uso de verbos e pronomes. Se o texto em questão fosse um relato pessoal, a frase destacada deveria ser escrita de que forma? Então faça uma pausa aí e tente, se não acertar, preferência acerte, mas se você não acertar, que você pelo menos exclua alguma coisa consciente do motivo pelo qual você excluiu. Pause aí, vai lá. Bom, se você pausou, deu tempo de você resolver a questão. Se não, aí você tem uma chance de fazer isso antes de começar a ver a minha explicação. Olha só, quando ele fala de modo imperativo, existe o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é quando você tem uma apresentação de algo em que se declara qualquer coisa. Na semana passada, encerrou-se o prazo de inscrição para o concurso. Eu estou afirmando alguma coisa. Então, isso é um tempo, o verbo encerraram-se, na semana passada, encerraram-se as inscrições. Esse encerraram-se está no modo indicativo. O modo subjuntivo é quando se exprime uma dúvida ou uma hipótese. Talvez prorroguem o prazo. Não é certo. Tem um talvez aí. Então, esse prorroguem está no subjuntivo. O imperativo é muito comum que a gente associe a ordem. Porque quem mandava era o imperador. Tem esse papo. Só que a questão falou do texto publicitário. Vem cá, se o texto é um texto publicitário e eu quero vender, eu não vou te dar uma ordem. Ô, desgraçado, compre meu produto. Não. Pode ser mais suave e cair para o tom do pedido, cair para o tom da sugestão, cair para o tom da orientação. Enfim, sempre que alguém vende, esse alguém está querendo fazer a cabeça do outro alguém, do consumidor. Então, na verdade, o modo imperativo, ele é chamado do modo de interlocução. O meu interlocutor é a pessoa a quem eu me dirijo. O meu interlocutor é a pessoa com quem eu falo. E o imperativo, ele pode ter um tom afirmativo. Então, quando alguém vira e fala assim, pratique essa ideia. Eu estou pedindo ao outro que faça isso. Então, esse pratique é um tempo do imperativo. Mas também o imperativo, ele pode ter um tom negativo. Por exemplo, não toque nesse objeto. Estou solicitando a pessoa a não fazer alguma coisa. Então, esse toque, que está determinado pelo não, é um tempo do modo imperativo. Ok? Vamos lá na tela. Quando se fala não deixe cair por terra o que pode alçar novos voos, não deixe é um caso de imperativo negativo. Aí ele está dizendo assim,
Quando o gênero textual muda, e quando eu falo de um relato pessoal, vem cá, o relato pessoal é aquele que eu conto alguma coisa a meu respeito. Então, a gente pode deduzir que o chamado relato pessoal, em se tratando de verbo e em se tratando de pronome, vai ter o uso da primeira pessoa. E o uso da primeira pessoa é o uso do eu. A primeira pessoa do singular. Ok? Na tela, quando eu falo assim, não deixei cair por terra o que podia alçar novos voos. Eu não deixei. Tá certo. Na letra B, não deixava cair por terra o que pode alçar novos voos. Aí, pode ser ele não deixava cair por terra, mas também pode ser eu não deixava. Na letra C, eu não deixarei. Na letra D, eu não deixaria. Então, vem cá, se eu olhar o primeiro verbo, pelo primeiro verbo eu não vou matar a questão. Então, se é um relato, eu estou contando o que aconteceu. Eu estou relatando o que aconteceu. Então, o relato pessoal é a primeira pessoa. O relato vem a ser a apresentação do que ocorreu. Fazer um relato é falar assim, naquele dia, quando eu saí de casa, hoje cedo, quando eu entrei no estúdio, agora há pouco, quando eu tomava café. Então, quando a gente fala do que ocorreu, então o relato, as narrativas, têm o predomínio do passado. Ok? Vai na tela. A letra C, que não é a resposta, eu não deixarei cair por terra, não pode ser um relato, porque o verbo é futuro. E eu não deixarei cair por terra o que poderia alcançar, o poderia também é futuro. Na letra D, que também não é a resposta, eu não deixaria cair por terra o que podia. Aí tinha que ser, eu não deixaria o que poderia. Como na letra C, seria melhor, eu não deixarei o que poderá. Então vem cá, se eu tenho verbos do futuro, primeiro que já não combina com a ideia de relato. O relato que eu estou relatando é o que já aconteceu. Relate para mim o que ocorreu na sua reunião. Eu não posso relatar o que ainda não aconteceu. Por isso que eu já excluí a letra C e a letra D. E na tela, entre A e B, eu não deixei cair por terra e eu não deixava cair por terra. Então, o que acontece? Eu tenho os dois verbos no passado. Ontem eu não deixei de fazer a minha visita. Antigamente eu não deixava de estudar. O deixei associa-se ao ontem. E o deixava associa-se ao antigamente. A questão não pediu. Mas o deixei, ele tem a ver com o que a gente chama de pretérito perfeito. E o deixava, ele tem a ver com o que a gente chama de pretérito imperfeito. Na tela, as duas servem, A e B. Mas acertou quem marcou a letra A. Porque eu não deixei cair por terra o que podia alcançar. Vem aqui. Tanto deixei quanto podia estão no passado. Na letra B, olha aí, eu não deixava cair por terra o que pode alçar. Vem cá, o deixava está no passado, mas o pode está no presente. Antigamente eu não deixava o que podia ou o que poderia alcançar. O que pode, como é que eu não deixava antigamente o que pode hoje? Eu não deixei ontem o que um dia podia alcançar. A questão, o gabarito dela foi a letra A. Honestamente, eu preferiria que fosse assim. Eu não deixei cair por terra aquilo que podia alcançar. Tá certo. Se tivesse poderia, também dá.
eu não deixei antes o que eu sabia que um dia poderia alcançar, ou que um dia pudesse alcançar. Então, na verdade, o que eles olharam aí na questão foi o paralelismo. Vamos na tela mais uma vez. A letra A, que é a resposta, deixei e podia. Os dois estão no passado. Na letra B, deixava e pode. O segundo não está no passado, quebrou o paralelismo. E na letra C e na letra D, eu tenho deixarei e deixaria, que representam o futuro. Não sei se você acertou, ou se acertou por conveniência, ou por intuição, mas eu sei que dependendo do concurso que você vai fazer, se a banca for uma banca mais regional, porque você não encontra nas bancas maiores questões que perguntam o que é pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Mas olha, cobrança do que é voz ativa, passiva e reflexiva, né? Ou sem citar o nome, dizer a mesma coisa de duas maneiras, passando da ativa para passiva ou vice-versa. A utilização dos tempos e modos verbais, a questão dos verbos primitivos, dos verbos derivados, tem uma série de aspectos de verbo. Então, vou te dar uma dica, aí na tela. Se você for lá no www.ricardoerce.com.br, tem um curso lá chamado Exercitando o Português, e no curso Exercitando o Português, tem de todos os assuntos, um deles é exclusivamente verbo. Então, vem cá, esse de verbo, nós vamos trazer toda a teoria sobre esta classe gramatical, definir o que é verbo impessoal, o que é verbo de ligação, definir os tempos do presente, do passado e do futuro, os modos, o uso do infinitivo, do gerúndio, do particípio, as vozes ativa, passiva e reflexiva, tudo o que cai, e ainda 15 questões sobre este assunto. Então, anote aí e conheça o curso no www.ricardoerce.com.br.